Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruna Araújo. Hoje eu trouxe um vídeo atualizando um vídeo já muito parecido que eu gravei em 2024, quando eu comecei a morar sozinha, para vocês saberem o meu orçamento mensal, quanto eu gasto por mês morando sozinha. Bom, eu trouxe aqui valores atualizados, é óbvio, porque estamos em 2025. Já faz mais ou menos um ano do último vídeo, o primeiro que eu gravei, mostrando o meu orçamento. E calculando aqui os valores de quanto eu estou gastando em 2025, teve uma boa alteração, eu acho. As coisas estão ficando mais caras, tudo está ficando mais caro, então, para todo mundo, né, eu acho que aumentou aí o custo de vida. Então, eu vim trazer, deixar registrado aqui no canal, atualizado o meu custo de vida morando sozinha em 2025. Lembrando que eu sou servidora pública, então hoje em dia eu ganho bem, consigo me manter bem. Eu não sou extremamente econômica, sou uma pessoa organizada e econômica, mas eu não vivo no sufoco. Então, talvez aí tenha algumas meninas, meninos me assistindo com pouca idade, né? Eu já tenho 29 anos, com pouca idade, querendo sair da casa dos pais, querendo morar sozinho, querem ter uma base mais ou menos. É bom sempre deixar aquela observação no começo do vídeo para vocês terem apenas uma base, uma noção do meu custo de vida. Mas lembrando que muda muito valores de uma região para outra, de quanto você ganha, então você pode gastar de acordo com o que você ganha, né? Então o meu custo de vida hoje em dia é no interior de São Paulo, uma cidade que o aluguel não é tão barato. É meio que uma região ótima, eu acho, porque fica entre São Paulo, capital, e Curitiba, Paraná. Fica bem no meio mesmo, cidade de registro. Então, aqui o aluguel não é tão em conta. Eu moro muito bem localizada aqui na minha cidade. Fica 10 minutinhos do meu trabalho, eu consigo ir a pé tranquilo todo dia, ir e voltar, fica perto da minha academia que eu frequento diariamente também. Então, para vocês terem uma noção de que tem certas coisas que eu economizo, mas tem outras que são prioridades, tipo localização, que eu acabo pagando um pouquinho mais caro. Só para vocês terem uma noção, para não acharem tipo, eu nunca vou conseguir. Não, você vai conseguir se você quiser e se adequar de acordo com a sua realidade na sua região, enfim, com coisas que você prioriza ou não. Bom, começando agora o meu vídeo, vou trazer para vocês os valores atualizados de 2025. Já tem um vídeo de 2024, mas para facilitar e fazer a comparação também aqui junto com vocês, eu trouxe os valores de 2024 para vocês terem uma noção aí de quanto aumentou. E eu também, né, porque eu queria saber o que aumentou, o que não aumentou, porque conforme vai passando o tempo a gente só atualiza os valores, mas acaba esquecendo de quanto pagava, né? Bom, vamos lá, começando pela... Não é o meu custo maior hoje em dia, mas é um custo alto, eu acho, que é o aluguel, né? Sempre todo mundo começa pelo aluguel. Deixando uma observação também. Primeiro eu vou passar valores básicos, tá? Custo de vida, assim, o mínimo que eu tenho que pagar todo mês, e depois valores mais particulares, que são contas minhas, igual FIES. Acredito que muita gente que está assistindo esse vídeo não tem o FIES, que foi a minha faculdade que eu financiei, né? Então hoje em dia eu pago, então é uma conta que você já não precisa colocar no seu orçamento. Bom, feita a observação, meu aluguel, eu pago R$ 960 o meu aluguel hoje em dia. Já teve, né, o reajuste, depois que eu fiz um ano aqui morando sozinha na kitnet. Vou trazer também o vídeo atualizado, tá, da kitnet, do tour. Então quem gosta, fica ligadinho aí. Pretendo gravar essa semana ou na próxima. Mudou muita coisa aqui, então eu vou trazer atualizado também. Já tem o tour do ano passado, de quando eu comecei a morar sozinha. Bem simples, e quando eu realmente comecei. Então, se você está se planejando, eu recomendo aí você dar uma olhadinha no tour Academia Kitnet que eu gravei ano passado. Em 2024, meu aluguel custava R$ 900. Foi de quando eu fechei o aluguel, quando eu comecei a morar sozinha. Depois, com reajuste, 960. Agora, aqui também a gente tem o condomínio. O que é incluso no condomínio? A limpeza externa, água, que é dividida entre os inquilinos, tem mais kitnets aqui junto com a minha, a luz externa e o IPTU. Em 2024 estava R$ 150, uma média mais ou menos, tá? Que às vezes fica um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, né? E hoje em dia tá uma média de R$ 190. Já teve também um acréscimo. Vamos para a energia, que a energia acabou que teve um acréscimo bom, mas é que também estamos com bandeira vermelha aqui. Então, aí já aumentou bem mais, mas eu não costumo gastar muito em energia. Em 2024, eu pagava mais ou menos R$ 60.
e hoje eu tô pagando em média R$ 90. Aqui tem o ar-condicionado da kitnet, eu acabo não usando muito, e agora, a época que eu tô gravando esse vídeo, inclusive, estamos no inverno, então eu não tô usando o ar-condicionado, né? Mas tem o chuveiro, que é elétrico, e aí acaba gastando um pouquinho mais, e a bandeira vermelha, né? Por isso que deu esse acréscimo de R$ 30, que eu acho um absurdo pagar mais na minha conta de luz. R$ 90 pra mim é bem caro, mas tudo bem que é a bandeira vermelha, acredito. Internet também teve um acréscimo faz uns 2 meses que aumentaram o valor da internet. Aqui eu tenho o meu modemzinho, né? É uma internet boa, eu uso sozinha, eu gravo vídeos pra internet, tenho que subir pro YouTube com uma certa agilidade, então não importo de pagar esse valor. Não acho caro pela qualidade da internet, nunca tive problema. Em 2024 pagava R$ 100 e em 2025 atualmente R$ 110. Subiu aí R$ 10. Também tem a internet móvel no meu celular. Em 2024 eu pagava R$ 40 e hoje em dia eu tô pagando R$ 49. Mercado também deu uma boa mudada, a minha alimentação não mudou muito. Às vezes eu acabo consumindo proteínas diferentes, então teve um tempo que eu comia mais carne, outra época eu comia mais frango, agora eu tô comendo mais ovo, só que o ovo também tá um absurdo de caro, porque eu acabo enjoando, sabe? Então eu fico um tempo sem comer algumas coisas e depois volto. Mas eu nunca deixo de comer a proteína. Então agora eu tô mais na base do ovo. Enfim, em 2024 eu gastava uma média de R$ 400, isso levando em consideração sacolão, açougue, mercado, né? Produtos de limpeza, tudo tipo de mercado, assim, pra higiene, alimentação, tudo, gente. Não consigo explicar, tipo, tudo assim. Mercado. Tudo que você compra no mercado. R$ 400. Em 2025, agora eu estou gastando em média R$ 600. Inclusive, comentando aqui de mercado, hoje eu vou fazer compras do mês, então não sei que dia vai sair esse vídeo, mas deve estar saindo próximo aí dos vídeos das compras do mês, que eu gravo todo mês aqui pro canal também. Bom, essas daqui foram as contas básicas que tem todo mês, contas minhas, mas que eu acredito que vocês também vão ter, né? Porque é o básico, assim, pra quem mora sozinho. Então, na minha realidade hoje, somando todos esses valores, deu um total de R$ 1.999, arredondando aí R$ 2.000, tá? Pra morar sozinha. Conseguiria viver bem aqui, morando sozinha com isso aqui? Ok, conseguiria viver muito bem, até porque se eu conseguisse economizar mais um pouco aqui, até me sobrar mais dinheiro para gastar com outras coisas, né? Que a gente sempre acaba tendo um gastinho ali diferente, uma Shopee, uma Shein, né? Um iFood, isso é normal. São valores que eu nem trouxe aqui porque é extremamente individual, tipo, nem compensa comentar, sabe? Até, tipo, pra mim, de um mês pro outro muda muito. Então, acaba que a gente nem coloca em vídeos o pessoal que grava. Agora, começando a falar um pouquinho das minhas contas mais particulares, que provavelmente muita gente não vai ter como eu tenho, tá? Primeira coisa que eu já pagava, comecei a pagar 1 ano e meio depois que eu terminei minha faculdade, que é o FIES, que é um financiamento estudantil de quem faz a faculdade financiada pelo governo. Meu FIES é 100%, eu vou pagar aí, nossa, acho que era um total de 16 anos, se eu não me engano. Falta só uns 13, 14 anos para terminar de pagar. É um valor fixo, não muda, então hoje esse valor assim é super tranquilo para eu pagar. R$ 415, então em 2024 também, né? Nunca vai mudar. Daqui anos, quando eu atualizar esse vídeo, vai continuar 415, então esse valor não muda. E todo mês, tá? R$ 415. Aí também, para quem já sabe aqui, me acompanha mais com os vídeos em relação à época que eu era concurseira, né? Depois que eu comecei a trabalhar, que eu tomei posse no concurso, eu prometi que ia aposentar minha mãe, ela era empregada doméstica. Minha mãe está aposentada por mim. Eu mando um salário para ela todo mês, tiro do meu salário e dou para ela. Esse valor vai ficar até o ano que vem, acho que em fevereiro mais ou menos, que é a época que ela completa 62 anos para aposentar pelo INSS. Então eu me comprometi a pagar esse valor para ela até que ela aposentasse pelo INSS. Então ela parou de trabalhar antes, eu mando esse valor para ela ficar em casa, que a bonita ainda não fica em casa, porque ela às vezes faz costura, às vezes tá indo fazer faxina, enfim, não para, né? Mas eu mando esse valor para ela todo mês, e aí quando ela começar a aposentar pelo INSS, receber pelo INSS, aí eu não vou mandar mais, e esse valor vai ficar para mim. Bom, é um valor de R$ 1.500, ano passado, 2024, era 1.400, eu aumentei para 1.500, e eu tento acompanhar mais ou menos o valor do salário mínimo, né? Porque é o valor que ela vai receber do INSS,
É um valor que eu posso pagar sem comprometer muito as minhas contas, né? E ela tá satisfeita com esse valor. Bom, próxima conta minha particular aqui que eu não deixo de pagar é a minha academia. Eu fecho plano anual. Todo janeiro eu vou lá e fecho o plano anual, parcelo ele em 12 vezes no meu cartão. Então fica o valor mensal de R$ 134. É um valor que fica mais em conta quando você fecha um plano anual, né, na academia. Eu acho que em relação a outras coisas também, tipo, quando você fecha anual, sempre sai mais em conta do que você fechar semestral, ou pagar ali todo mês, tipo, aleatoriamente quando você vai usar. Então, é a maneira que eu acabo economizando, fechando o plano anual, e também acabo me obrigando a ir, né? Eu gosto de ir, mas ainda assim, sabendo que eu vou ter que pagar, tipo, tantos meses, porque eu fechei o anual, eu me obrigo mais ainda. E em 2024, eu pagava mensalmente R$ 125. Então, já teve um acréscimo aí também na academia. Gasolina. Gasolina, pra mim, é muito particular, porque tem época que eu uso mais o carro, pra quem não sabe, eu tenho um carro quitado. Tem época que eu uso mais o carro, tipo época de chuva, assim, eu costumo usar mais. E época de verão, nossa, eu super. É difícil eu usar o carro, porque aqui onde eu moro perto de tudo. E eu gosto de andar a pé também, né? Porque eu já moro sozinha, eu preciso ver gente. Se eu ficar andando de carro pra cima e pra baixo, eu não vou ver ninguém, ninguém vai me ver. Então, né? Aí é bom a gente dar uma caminhada, assim, enfim. Eu acabo variando muito esse valor de gasolina por conta disso, dependendo da época. Atualmente eu tô gastando em média uns R$ 100. Eu confesso que eu não costumo calcular muito certinho quanto eu gasto, porque eu coloco, tipo, começo do mês, R$ 100, e aí só vou colocar R$ 100 de novo, abasteço de 100 em 100, quando acaba. Então, às vezes, acaba que vira o mês e não acabou, ou acaba um pouquinho antes. Igual, esse mês eu coloquei ontem, dia 2. Ontem, dia 1º, eu tô gravando o vídeo no dia 2 de agosto. Então, eu só vou colocar de novo quando acabar. Então, depende do tanto que eu vou usar o carro. Deu pra entender mais ou menos? É bem variável, né? Mas fica numa média de R$ 100. E com viagens, que vocês sabem aqui, até já tem um vídeo falando sobre as minhas viagens, tem os vlogs de viagem quando eu vou viajar, que eu costumo gravar pra deixar aqui no canal, pra eu ter também, né, de recordação. Varia muito. Por quê? Depende de quantas viagens eu vou fazer no ano, os locais, né, os destinos, o tempo que eu vou passar em cada viagem, com a agência que eu vou, se eu vou sozinha, enfim, depende de muita coisa. Mas, para vocês verem a diferença, em 2024 eu tava com umas viagens mais caras para ir. Então eu tava pagando em média R$ 640 por mês. Por mês, tá? Tudo que eu tô passando aqui é por mês. E hoje em dia, com as viagens que eu tô com um passeio em dezembro, uma viagem mais completinha assim em dezembro, e tô com uma para 2026, maio de 2026. Até o momento são 3, só 3. E eu acabei de voltar de uma, né? Caldas Novas, para quem não viu, tem um vlog aqui no canal. Atualmente, contando esse passeio mais essas duas viagens, R$ 386. Para vocês verem que varia muito, né? Porque realmente, tipo, se eu for fazer um passeio aqui do lado, vai sair mais em conta do que ir lá pro Nordeste ficar 4 dias. Então depende das viagens que eu vou fazer para saber o valor que eu tô pagando. Então, o total dessas contas minhas mais... As minhas não. Deixa eu ver. Tá, o total de tudo. Total de quanto eu preciso para morar aqui sozinha, né? E o total com na verdade, assim, o total do que eu preciso para morar sozinha, junto com o total particular meu. Dá um valor de R$ 4.534. Em 2024, que eu trouxe aqui também para vocês verem a diferença, dava R$ 4.390. Teve um acréscimo aí razoável, eu acredito, mas porque eu também sou muito organizada e sou econômica. Fora que as viagens também mudaram, né? Ano passado eu fui para destinos mais caros. E eu também estava pagando algumas viagens que eu já fui em 2025. Igual eu fui lá pro Maranhão em 2025, que era uma viagem mais cara. Tanto que nem apareceu no vídeo de 2024, porque eu paguei em 3 meses essa viagem do Maranhão. Então nem caiu em nenhum vídeo, sabe? Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. É um valor para quem ganha bem, já digo, mas eu acho que dá pra economizar muito mais. Eu acho que, igual eu falei pra vocês, com R$ 2.000 já dava pra morar sozinha. Claro que eu poderia gastar mais, igual se eu não pagasse a aposentadoria da minha mãe, eu ia estar gastando com outras coisas, né? Então, tudo bem eu pagar pra ela. Pra mim é importante pagar esse valor pra ela tá bem lá.
E aí também, Bruno, então você ganha isso? Não, eu não ganho isso, eu tenho meus investimentos, que ó, varia muito de mês para mês. Tem mês que tá mais descontado as coisas, então eu acabo jogando mais, tem mês que tá mais caro, então eu acabo só deixando lá e deixando o dinheirinho parado. Enfim, esse é um custo de quem mora sozinha, o básico e os meus custos mais individuais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.